Ira. É possível irar-se sem pecar? Será que todos nós já passamos pelo momento em que desenvolvemos tanta raiva e uma ira por uma situação que chegamos até a passar mal ou passar dias pensativos? E Deus se ira? Vamos pensar juntos em mais esse tema de nossos estudos semanais. Solta a vinheta. Vamos dizer sobre o que seria a ira. A ira ela pode ser oculta, deliberada, né? E ela pode causar diversas reações no ser humano. Ela pode ser leve, ela pode ser profunda, ela pode ser momentânea, como também pode ser duradoura. Ela é uma reação natural que normalmente também é associada à raiva. Ira e raiva são sinônimos e tem diversos graus de intensidade, né? É um desejo que muitas vezes acaba se refletindo em uma vingança, ou quando não se reflete em uma vingança, essa ira acaba nos provocando malefícios à nossa saúde, ao nosso estado de espírito, ao nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com Deus. Então é importante a gente entender: por que me iro? Ao irar-me, estou pecando? Que tipo de ira não é pecado? Bem, é sobre essas coisas que nós vamos discutir a partir de agora neste vídeo. Se a gente falar sobre os tipos de ira, por exemplo, a diferença entre a ira divina e a ira humana, é importante a gente falar primeiro da questão da humanidade, porque Deus é absoluto e será fácil a explicação do tipo de ira que presenciamos no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Olha só, a ira, ela é possível ser acometida por nós de forma que não venhamos a pecar. Mas como assim a ira não é pecado? Bom, existe uma diferença. O problema da ira humana é porque ela necessariamente, ou na maioria das vezes, ela é percebida de forma errada. Quer dizer, como somos imperfeitos e nos irritamos com diversos tipos de situações, às vezes acabamos desenvolvendo um sentimento de ódio ou de vingança por aquela situação, né, que muitas vezes, ao seu ponto de vista, foi injusto, e isso acaba desenvolvendo na gente uma ira injusta. Porque talvez se nós víssemos a situação por outro ângulo, pelo prisma de quem talvez tenha nos ofertado, nos feito irar-se, né, pela situação contrária, talvez, observando os fatos, aquela ira não tenha sido por demais necessária, né? Então, o problema está na percepção humana. É por isso que a nossa ira, muitas vezes, ela é pecaminosa, como eu falei. Porque nós julgamos uma situação pelo nosso modo de ver e não pelo modo de ver, muitas vezes, real da situação. É importante a gente entender que a ira é uma emoção que vem de Deus. Deus, quando formou o homem, ele nos imbuiu de atributos: bondade, amor, amizade, né? Benignidade, paciência. Tudo isso são atributos de Deus revelados para o homem. E a ira é uma emoção que foi sim colocada no coração do homem. Mas é importante diferenciar que tipo de ira: a ira humana e a ira divina. Tiago vai dizer: irai-vos e não pequeis. Mas como eu posso me irar sem pecar? Que tipo de ira é essa? Antes, a gente vai falar sobre a ira pecaminosa. Vamos lá? Pecaminosa. Como é que a gente consegue entender se o que estamos sentindo é algo pecaminoso ou não? Lembre-se, eu disse que nem toda ira é pecado, mas eu vou falar logo da ira pecaminosa para a gente poder diferenciar da ira que pode ser considerada uma ira natural, como uma emoção pura e simples. A ira pecaminosa ela pode ter vários aspectos. Primeiro, quando surge no coração da pessoa o desejo de vingança, o ódio, né, a vontade de ir à forra, né, a amargura,
isso acaba gerando no ser humano um sentimento negativo e acaba tornando essa ira de uma forma injustificável. Porque é importante a gente lembrar que só Deus pode vingar-se, né? O homem, ele, ao pecar, ao desejar estar em pecado, porque foi uma escolha do homem, ele fez com que Deus tivesse todo o direito de irar-se com a sua criação. Afinal de contas, não é justificativa bíblica você querer vingar-se de alguém porque você sofreu uma determinada situação que ele veio a provocar uma ira, uma raiva. Outro ponto importante da ira pecaminosa é também a linguagem áspera e ofensiva. Normalmente, quando a gente é motivado a irar-se, a gente não controla, né, as nossas atitudes e muitas vezes a nossa fala. A Bíblia fala que a gente deve primeiro ouvir, né, e falar menos, ouvir mais e falar menos. Quer dizer, a palavra de Deus vai dizer que estejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Eu anotei aqui, né? Porque os insultos verbais decorrem muitas vezes de um sentimento de ira. Então, se você insulta alguém, você está pecando, né? Veja, o desejo de vingança, a amargura, o insulto verbal, tudo isso gera uma ira pecaminosa. A falsidade, né? Quando a gente desenvolve um espírito de falsidade por causa de uma ira, tipo o espírito não cooperativo, eu não vou fazer isso porque eu não estou afim de fazer. Na verdade, às vezes você não quer fazer porque você está com raiva daquela pessoa. Então, no momento em que você nega, né, ou se torna hostil a um grupo ou uma pessoa, você desenvolve um tipo de ira doentia, né? E quando a gente muitas vezes se preocupa, né, finge estar preocupado com o bem-estar de alguém, mas na verdade a gente está com raiva e quer que aquela pessoa se dê mal numa situação. Então, esse tipo de ira que está brotando ou sendo cultivada no seu coração é uma ira pecaminosa. Outra coisa que possa até parecer legal, né, no contexto geral, é quando você encobre ou você abafa aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ira que surge em você. Isso pode ser até uma atitude louvável, legal, show de bola. Mas só que isso vai acabar gerando em você uma raiz de amargura que vai provocar um ódio que vai explodir de uma vez. Em um determinado momento, às vezes a pessoa não vai estar nem esperando e você explode em cima dela. Então, se você for motivado a levar-se à ira, mas não quis botar para fora, você está fazendo mal a si próprio. Você está querendo pregar uma paz que talvez você não esteja vivendo, né? Então, quando a gente reprime essa ira, né, isso pode até levar a uma depressão. No vídeo anterior a gente falou sobre a depressão, né, sobre a questão de você guardar para si amarguras, decepções, tristezas, né? Então, é necessário que você diga para aquela pessoa: ei, não gostei disso, você me irritou, está errado. Colocar de uma forma que fique claro, colocar de uma forma que você possa simplesmente botar para fora aquele sentimento, mas não com agressão, não com insultos, mas simplesmente conseguir falar, né, de uma forma que você esteja se sentindo injuriado, isso aí não é pecado, se sentindo injustiçado, e ao mesmo tempo levar aquilo a uma situação que a pessoa até não sabia nem que tinha provocado aquilo em você. Porque reprimir ira é um tipo de mentira. Porque afinal de contas você está pregando um quadro que você não está vivendo. Não, está tudo bem, deixa para lá, passou, mas por dentro você fica com aquela ruminação, aquela coisa ruim. E isso não é bom. Não seria razoável, né, pessoal, se não fosse possível controlar a ira, se na palavra de Deus não dissesse que o homem deva, né, buscar a longanimidade, buscar a paciência. Se a palavra de Deus nos diz que é possível controlar, então é razoável, no mínimo, a gente entender que há formas da gente conseguir evitar irar-se e desenvolver essa ira pecaminosa. Por exemplo, ponto 1, você pode evitar as explosões, refrear as explosões, sentir o que vai botar para fora, sentir o que vai falar algo que talvez você se arrependa. Lembre-se, seta lançada e palavra dita não tem volta. Então você refreia, sabe aquela contagem de 1 até 10, respira fundo, isso funciona. Fala com calma, se possível, para um pouco, pensa, fala devagar, pausadamente, sem tom irônico, sendo verdadeiro, sendo sincero, certo? São formas de você conseguir expor a situação que você está passando, o momento de ira que você está sentindo, sem ofender ou sem suscitar uma ira maior, uma raiva, uma situação até de agressão.
né, devemos também admitir que estamos irados. Está com raiva? Tô. Diga. Não guarde para si. Não queira ser o bonzinho de dizer, vai passar, eu vou conseguir engolir. Todos nós já passamos por situações que tivemos vontade de falar, engolimos, né? O famoso engolir o sapo. E aquilo nos fez mal por um dia, por dois, às vezes ficamos sem nos alimentar, até que procuramos a pessoa e falamos, e aquilo sai. Sabe quando a gente diz, livrei a minha consciência, tirei um peso da minha consciência. Então, o diálogo, né, controlado, o diálogo passivo, é importante para que a gente possa expor, porque é possível irar-se, mas é possível irar-se sem pecar. Não devemos ficar ruminando espírito de vingança, desejo de vingança, por alguma raiva ou ira que foi provocada em nós. Às vezes uma decepção amorosa, uma pessoa que a gente tanto confiou, às vezes uma decepção financeira, alguém que nos enganou, e a gente, quando encontra aquela pessoa, sente vontade de matá-la, né? E a gente não deve ficar alimentando esse espírito. Imagina comigo, se Jesus ficasse desejando vingança de todos aqueles que fizeram mal. E olha que Jesus não fez mal a ninguém, né? Mas Jesus, ele simplesmente absorveu e perdoou. É fácil? Não. É possível? É. Então, muitas vezes, liberar perdão, né, tira da gente esse sentimento. Ou muitas vezes pedir perdão por ter provocado ira em alguém, livra a gente desse sentimento. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, Salomão escreveu, o homem que domina o seu espírito é melhor que o herói de guerra que conquista uma cidade. Nosso espírito é indomável, nosso espírito precisa de ser controlado. E é possível. Deus nos dá estratégia para que a gente possa conseguir superar e viver uma paz verdadeira, e não uma paz fingida, né? E não uma paz encoberta por um sentimento de ira natural, guardado dentro de si. Tem uma frase bem interessante que eu queria dizer a vocês, que retrata bem sobre essa questão do irar-se. Né? Vou me irar com aquilo, isso me irrita, me provoca. Olha só, eu anotei aqui, ela diz o seguinte, nossa maneira de ver a situação é que determina se vamos ficar com raiva ou não. Eu vou repetir, a nossa maneira de ver a situação é que determina se vamos ficar com raiva ou não. Será que a forma como você está vendo a determinada situação não pode ser vista por outro prisma? Será que você avaliou todos os lados dessa história? Lembra-se que eu falei 3 vídeos atrás, que existe a minha versão, a sua versão e a versão verdadeira de cada fato? Então, será que talvez você não esteja simplesmente bloqueando como uma forma de que você talvez se reconhecer que você é o culpado ou errado? Essa ira vai se tornar em algo ruim dentro de você. A gente tem que ser forte para reconhecer que muitas vezes possamos estar errados. A ira muitas vezes se desenvolve porque a gente se sente ameaçado, né? Porque a gente se sente compelido nos nossos direitos e deveres. Mas se há uma coisa que está nos fazendo mal, a gente tem que botar para fora. É como uma inflamação, que a gente não pode nutrir, que só vai nos fazer mal. Então, se esse sentimento está dentro de você por uma situação, por alguém, é necessário que você encontre a causa disso, né? E busque resolver, para que você possa tirar esse peso do seu coração. Isso atrapalha a sua vida financeira, isso atrapalha muitas vezes a sua vida amorosa, sua vida, seu convívio social. Então veja que é um sentimento destrutivo, ela vai corroendo todas as estruturas do ser humano, em todos os aspectos. Quando a gente não bota para fora, não libera perdão, não diz que ficou com raiva por determinada situação e acha que com o tempo aquilo vai se dissolver. Ao contrário, aquilo tende a aumentar e nos leva a quadros depressivos, nos leva a quadro de isolamento social, nos leva a quadro de hostilidade. Né? É importante a gente descobrir o que nos provoca ira, né? Para poder a gente expurgar essa ira pecaminosa de dentro do nosso coração. Existem 4 efeitos da ira. Veja que a gente está falando ainda da ira pecaminosa, certo? Existem 4 efeitos dessa ira pecaminosa no ser humano. A primeira é você o quê? Reprimir, né? Você sofre uma injusta agressão que gera em você um turbilhão de emoções e você não consegue lidar de forma eficaz com esse sentimento. E o que é que você faz? Ignora, se afasta daquela frustração. Se for no trabalho, sai de férias.
Se for no relacionamento, vai embora. Se for numa questão religiosa, sai da igreja. Se for numa questão financeira, sai do banco, cancela a cartão, seja o que for. Isso é bom? Não. Né? Reprimir para depois fugir não é uma boa forma de você lidar, porque esse sentimento vai acompanhar você, porque ele está dentro de você. Você tem que botar ele para fora. Não é fugindo dos problemas que a gente resolve os problemas, é encarando eles de frente. Outro sentimento que causa, que é efeito da ira, é a questão de voltar-se para dentro. É aquela pessoa que engole tudo, né? Quantos casos a gente vê por aí de pessoas que são pacientes, que a gente nunca ouviu falar nada, e de repente, num ataque de loucura, né, num dia de fúria, mata uma pessoa, quebra tudo dentro de casa, surta, bate o carro, e ninguém entende o que foi que houve. Muitas vezes aquela pessoa absorveu tanto, engoliu tanto esse sentimento de ira, que chegou uma hora que não deu mais. Todos nós temos um limite, todos nós temos uma capacidade máxima de sentimentos, certo? Não creia nessa história de que eu amo demais. Você ama o suficiente. Não creia nessa história de que você odeia demais. Você tem um limite do ódio. Vai chegar uma hora que aquele sentimento vai se tornar outra coisa, né? E a ira, ela pode fazer essa diferença entre esses dois sentimentos. Uma ira pode transformar um amor num ódio. E um ódio pode transformar o amor em um desprezo. Isso vai fazer bem a você? Não, não vai fazer bem. É difícil reconhecer, é difícil chegar para a pessoa e dizer que você se irou com determinada situação, mas é necessário, né? O terceiro efeito da ira é você se expressar através de ações. Como assim se expressar através de ações? Essas ações podem ser diretas e indiretas. Essas ações elas podem levar a uma agressão direta, né? Veja até que ponto a ira pode transcorrer. O que seria uma agressão direta é você contra-atacar, é você retaliar. A sociedade às vezes quer nos ensinar isso. Se você for atacado, revide, né? Não dê a outra face, não se entregue. Agressão direta, aí entra de novo naquele campo dos insultos verbais e pode chegar a gerar uma agressão física, uma lesão corporal, um assassinato. Veja como às vezes uma fala, um comentário, uma brincadeira que provocou uma ira em você e você não chegou para a pessoa e disse. Pode levar a coisas mais graves, né? E isso tem gerado percas de amizades, percas de emprego, né? Quebras de relacionamentos, porque as pessoas não expressam claramente, ou quando expressam, agem de forma agressiva. E tem a agressão indireta. O que é agressão indireta? Foi aquilo que eu já falei para vocês, que é a questão de você recusar-se a cooperar com aquela pessoa no grupo de trabalho. Não estou a fim de fazer, não quero fazer e tal. Mas na verdade você não quer fazer porque você está com raiva da pessoa, né? Ou fazer comentários, fazer fofoca. Muitas vezes a gente tem raiva de uma pessoa e quando fica sabendo de alguma coisa, a gente vou aproveitar agora para ir à forra. Tá errado. Tá errado, né? A gente tem que procurar o bem dos outros, né? A palavra de Deus vai dizer no livro de Tessalonicenses que a gente deve reter o bem, procurar fazer o bem, não retribuir o mal com o mal, né? Isso tem gerado muitas vezes essa agressão indireta, por exemplo, atitudes que muitas vezes aquela outra pessoa não fica nem sabendo. Como assim? Vou dar um exemplo, num casamento. Você sofre uma injusta agressão ou você sofre abusos psicológicos de um filho, de um marido, de uma esposa. Se for no caso do casamento, o que é que você faz? Vou me vingar. Aí se envolve num relacionamento extraconjugal. Aquela pessoa talvez nunca nem descubra, mas no seu ego você sente que está pisando e fazendo algo, né, para atingir aquela pessoa. Quando aquela pessoa dá as costas, você ri, dizendo, eu estou pagando a mesma moeda. Isso é bom? Pensa comigo. Isso tem te feito bem? Quando tu estás sozinho, como é que está teu coração? Como é que fica teus sentimentos? Eu tenho certeza que isso não é bom. Eu tenho certeza que isso não traz paz para você. E o interessante é que quando as pessoas agem com essa agressão indireta, acham desculpa para tudo. Eu fiz porque ele fez. Porque, desculpa, eu fiz porque ele fez. É uma agressão indireta, né? O objetivo é atingir o elemento da sua raiva, que é aquela pessoa. Eu fiz essa ação para justificar.
pessoa, quando entra nesse caminho de expressar através das ações, da agressão indireta, ela tem justificativa para tudo, né? E a melhor forma de você conseguir se livrar dessa ira é enfrentar, dar de cara com o problema, né? Você praticamente lidar com aquela situação amedrontadora, né? Que talvez lhe incapacite de falar, entendeu? Uma abordagem construtiva, né, dessa ira vai fazer com que você possa conseguir entender e colocar para fora essas mágoas, né? Conseguir entender que isso não é sinal de fraqueza, conseguir entender que recuar não é ser humilhado, porque muitas vezes você baixar a cabeça não é se sentir menor, é sinal de grandeza. Porque vivemos numa sociedade muito competitiva em que as pessoas querem passar umas por cima das outras. E quando tem alguém que, em vez de pisar, dá a mão, essa pessoa é louvável. Seja uma pessoa assim. Não rumine, e ruminar mesmo, ira, espíritos de vingança, desejo, retaliação. Não guarde sentimentos que lhe façam mal. Certo? E a ira divina? Eu disse a vocês que existe a ira pecaminosa e a ira divina. O que é a ira divina? Tem um pastor chamado, um escritor, James Parker, que ele vai dizer o seguinte, eu anotei aqui, ele diz: a ira de Deus na Bíblia nunca é uma coisa extravagante, autoindulgente, irritada e moralmente ignóbil. Na verdade, esse tipo de ira só se manifesta nos homens. Na verdade, a ira divina, ela é uma reação justa e necessária à demonstração de impiedade moral. A ira divina é uma reação justa e necessária em demonstração contra a impiedade moral. A ira de Deus não é contra mim, não é contra você. A ira de Deus é contra o pecado. A ira de Deus é contra a prática do pecado. A palavra de Deus vai dizer que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então a diferença da ira de Deus para a ira humana é que a nossa ira normalmente tange a querer no espírito de vingança, de retaliação, de resposta, quando às vezes a justificativa nem é plausível, na maioria das vezes, quando vista por outro lado. Lembra que a gente já falou disso? Mas a ira de Deus, ela é contra a injustiça, contra a imoralidade, contra o pecado, né? Contra os prazeres, as concupiscências da carne. Não é contra mim nem contra você, mas contra o pecado que habita em nós, né? A misericórdia de Deus, ela é muito maior. E ele vai dizer que a ira divina, ela é vigorosa, intensa, controlada, consistentemente com o amor, né? Deus se ira não porque pecamos, mas Deus se ira por causa do pecado que nos faz se afastar dele. Então a diferença da ira divina para a ira humana é que a ira que é justificável, a ira que é contra aquilo que é ruim, né, e que não gera uma agressão, e que não gera um contra-ataque, é uma ira politicamente correta. A gente pode dar um exemplo. Jesus, quando entrou no templo e jogou as mesas, né, dos mercadores que estavam ali no pátio do templo, ele irou-se com aquilo, né? Mas veja, ele não agrediu ninguém. Ele levantou as mesas e citava versículos e passagens da Bíblia dizendo que ali era uma casa de oração, que ali era a casa do seu Pai, a casa de Deus. Então, se você sentir no seu coração uma ira por uma injustiça social, muitas vezes esse sentimento de ira move você a querer fazer algo de bom, né? Você vê uma situação que aquilo constrange você, você vê um mendigo na rua apanhando, às vezes, de uma pessoa ou duas, e você chega, buzina seu carro: ei, parem com isso, aquelas pessoas correm. Você se irou, mas por uma boa causa. Então, é possível irar-se sem pecar. Uma ira contra a injustiça, uma ira contra o pecado, uma ira contra os ataques que são feitos muitas vezes a pilares como a família, né? Como uma sociedade justa, contra crimes absurdos, né? Você pode se irar, se indignar por algo que você vê na televisão, pelo crime que aconteceu. Você não pode desejar que aquela pessoa morra que cometeu, ou que sofra. Isso aí cabe a Deus, não a mim e não a você. Então entenda, a ira divina, ela é coberta de amor para o pecador e contra o pecado. Bem, eu concluo esse vídeo ensinando a vocês 4 formas de você evitar a ira. Bem rapidinho. Primeiro,
Evite pessoas e situações que provoquem ira. O trânsito está engarrafado. Cara, eu não vou por ali. Isso vai me irritar. Certo? Vou para uma fila do banco gigantesca. Cara, eu vou me irritar. Evita situações que provoquem ira em você. Certo? Fuja dessas situações. É o primeiro passo. Segundo, reavalie as situações. Antes de você tomar uma atitude de cabeça quente, repense. Reavalie, reveja. Talvez o seu lado não seja tão justificável para você se irritar com aquilo. Principalmente nesses dias de hoje, de política, de loucura, de pandemia. Cuidado. Né? Quando for falar, pensa direitinho, pesquisa, reflita, seja manso e sereno. Terceiro, aumente a sua autoestima. Pessoas com autoestima alta demoram mais para se irritar. Normalmente as pessoas que têm uma baixa autoestima são pessoas que se ofendem com qualquer coisa, que se irritam com qualquer coisa, que acham que é pessoal. Ah, você não gosta de mim por causa disso, ah, você não gosta de mim por causa daquilo. Às vezes a pessoa não sabe nem o que você está dizendo. Mas é porque dentro dela ela já tem essas autodefesas, essas fortalezas que fazem com que ela se sinta menor. Então aumente, tome uma dose de autoestima, se sinta forte, se sinta importante, que Deus ama você. Né? Você tem valor, você é precioso. Então não se sinta diminuído por qualquer coisa que venham falar a você. Não sofra bullying por antecipação. Né? Você é autossuficiente, você pode vencer seus obstáculos. Você pode passar por cima disso tudo sem precisar gerar um dano maior. E por último, não fique remoendo. Gente, não passe o resto do dia meditando, pensando em como vai dar o troco. Ah, eu vou fazer isso. Vou logo bloquear o contato, vou desfazer as amizades, vou contar aquele segredo que eu sabia dele, dela. Ah, agora eu vou afora. Ficar remoendo vai acabar gerando um nível de proporção que você não vai controlar. E que talvez depois você queira refazer e não vai conseguir. Beleza? Então fica a dica. Estuda a palavra de Deus. Observe os versículos que falam sobre ele. Pesquisa. Tu vai ver como Deus é misericordioso e amoroso. E procure entender que esse sentimento não faz bem. Irar-se contra a injustiça? Beleza. Irar-se contra alguém por causa do meu campo de vista? Tenha cuidado. Pensa direitinho. Beleza? Se gostou do vídeo, ó, dá um like, se inscreve, compartilha. Valeu, obrigadão, até mais.